A paz do Senhor, meus amados irmãos, louvamos a Deus por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Estamos estudando, como os irmãos sabem, Tempo de Conquista, o livro de Josué, e teremos o privilégio hoje de falar um pouco sobre liderança, chamados para liderar, uma lição muito maravilhosa, e estarei transmitindo esse conteúdo, da parte do Senhor para as vossas vidas. Meus queridos, o texto do dia diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9, a síntese vai dizer assim: Deus chamou alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Então nós vamos falar sobre chamado. Nós temos alguns exemplos de bom chamado que Deus faz. Como é que Deus faz um chamado? Deus ele pode fazer chamado de algumas maneiras, vou citar pelo menos 3 maneiras. Deus ele pode fazer o chamado falando com você pessoalmente. Deus ele pode fazer um chamado quando aquilo arde no seu coração, algo que você queima o seu coração para fazer. E Deus pode fazer o chamado usando alguém para comissionar você para fazer algo para a glória de Deus. A gente tem, por exemplo, Deus chamando Moisés, a gente tem Moisés comissionando, preparando Josué para liderar o povo. A gente tem um grande exemplo de Neemias. Neemias, ele recebe a notícia de Jerusalém, que Jerusalém estava destruída. E qual foi a atitude dele? Ele primeiramente, como ser humano, ele chora, ele lamenta, depois ele vai o quê? Orar e jejuar. E colocar o desejo arde no seu coração a reconstruir o muro de Jerusalém. Então ali Deus chama Neemias. Nós temos o chamado também de Jeremias no capítulo 1, quando Deus fala assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, as nações te desse o profeta. Então Deus ele já havia chamado Jeremias muito antes dele nascer. Deus já conhecia, antes dele nascer, Deus já conhecia Jeremias. Nós temos o chamado de Davi, onde Deus envia ali Samuel à casa de Jessé para fazer ali ungir com óleo para que ele fosse o rei de Israel, um rei que seguiria segundo o coração de Deus, conforme a sua palavra fala. Nós temos o chamado de Pedro, onde Pedro ele estava pescando peixe, e Deus chama ele, falou assim: olha, vem e eu te farei pescadores de homens. Então, e nós temos também o chamado de Paulo, onde Paulo ele é o que? Chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Onde Jesus fala para ele: duro é para ti recalcitrar os agrilhões, que às vezes Deus está chamando, mas aí você não quer, você fica dando murro em ponta de faca, como fala o ditado. Os agrilhões, quem conhece de gado sabe que agrilhão é aquilo que quanto mais o boi ele não quer fazer algo, mais os agrilhões vai furando ele, para forçar ele, amansar ele, deixar ele no jeito certo para ele fazer o serviço. E Deus, ele quando chama Paulo estava nessa situação, estava lutando contra os agrilhões. E nós temos esses grandes exemplos de chamado. E é interessante que Jesus ele chama Paulo, mas Paulo também, Deus chama jovens, como Timóteo, como chama também Tito. Você vê que quando Deus ele usa Paulo para comissionar, colocar Timóteo, por exemplo, para ir orientar os irmãos da igreja de Corinto. Paulo pega Tito, coloca na ilha de Creta. E a missão de Tito era o quê? Era direcionar presbítero para colocando nos dias de hoje, para cada igreja. Então, foi comissionado por Paulo. Então, às vezes, Deus ele usa alguém para te chamar para o ministério, para fazer a sua obra, ou às vezes Deus fala com você mesmo, ou às vezes você tem um desejo forte no seu coração, e é algo que você se identifica. Então, se Deus está chamando numa dessas maneiras a você, faça a obra do Senhor com alegria. Nós vamos aqui trabalhar aqui os 3 objetivos, nesse pequeno espaço de tempo que nós temos. A orientação dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar o novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como os hebreus. Segundo ponto, estudar os conselhos do Senhor a Josué para
que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã. Terceiro ponto, compreender as três últimas abordagens que o Senhor faz a Josué, quando comissiona para substituir a Moisés, reconhecimento do seu chamado, compromisso com a palavra, promessa a seres alcançados, né? Então nós vamos, com a graça de Deus, tentar trabalhar esses três pontos e crendo que Deus ele há de abençoar, né, a cada um que estiver ouvindo, né, essa pequena aula, né? Nós temos aqui o textual em Deuteronômio capítulo 34, do 1 ao 9, e a lição ela vai trabalhar Josué, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, né? Onde é ali o chamado de Josué, né? Primeiro ponto, né? Um novo tempo. Moisés morreu, quer dizer, o tempo de Moisés cessou, o fruto estava maduro, Deus colheu o fruto. Agora chegou a hora de Josué dar continuidade, porque a obra do Senhor ela não para. Quando uma pessoa chegou o tempo dele, Deus já tem outro preparado, né? E às vezes Deus pode preparar você para comissionar alguém, para dar continuidade à obra do Senhor, né? Deus chama Josué a assumir a liderança, né? No versículo 1 e 2, né? O Senhor falou a Josué, levanta-te, pois agora, chegou a hora, chegou o momento de Josué assumir a liderança do povo, né? Tem a iniciativa, né? Onde Deus fala assim, o terceiro comando de Deus a Josué, passa esse Jordão, tem a iniciativa, tome uma atitude, né? Não fique parado, passa o Jordão é passageiro, você precisa passar ele, para que Deus venha dar sequência àquilo que ele começou a fazer na sua vida, né? São coisas extremamente importantes. O segundo ponto, conselhos para a conquista. Não despreze ninguém. Gente, isso é muito importante. Não despreze ninguém. Porque muitas vezes, quando o líder ele chega a uma determinada posição, ele se esquece, às vezes, do mais humilde, do mais simples. E não, Deus aqui ele dá um conselho para Josué. Não despreze ninguém. Quando Deus chama Josué, ele fala assim, ó, passa tu e todo este povo. Ou seja, não era para deixar ninguém para trás. Independente do que poderia acontecer, como aconteceu com Acã, né, quando ele falhou em Josué dá uma orientação, não é para pegar nada de Jericó, e ele falha. Deus não estava preocupado com isso. Deus dá a orientação a Josué. Não despreze ninguém, passa tu e todo este povo. Você vê aqui né, não desprezar ninguém, né? O comentarista aqui ele dá o exemplo da sarça, né, do arbusto, né, que era uma planta que não tinha parecer nem formosura, né, que alguns estudiosos falam que aquela planta representa eu e você. Às vezes eu e você não temos aos olhos humanos a condições de fazer. Mas aqui essa sarça aqui representando eu e você e mostrando que Deus pode pegar as coisas simples para confundir a sábia, como fala lá em Coríntios, né, no capítulo 1, que Deus pega as coisas desprezíveis, né, as coisas fracas desse mundo para confundir as sábias. Então, é um grande exemplo. Primeiro Deus fala, não despreze ninguém, né? Ou seja, a pessoa mais simples é importante na obra de Deus. Vamos dar aqui a sequência aqui, né? Terceiro conselho que ele dá, não se esqueça de Moisés. Então, gente, como isso é importante, né? Ou seja, a pessoa que passou na sua vida, que deu orientação a você, que lhe ajudou, que colocou você no caminho, não se esqueça dele não, ore pela vida dele, né? Peça graça a Deus por ele, né? Não pode esquecer, é um legado que a pessoa deixou. O legado que Moisés deixou, Deus fala para Josué, não se esqueça de Moisés, quando ele fala bastante interessante, observando na fala iniciativa de Deus, né? Como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, né? Fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então não era para esquecer de Moisés. Moisés não era uma página virada. A liderança de Moisés tinha cessado. Mas Deus ele está falando para Josué, não esqueça de Moisés, dos conselhos de Moisés, não se esqueça de nada que Moisés te ordenou, né? Glória a Deus, né? E é interessante que nesse ponto o comentarista traz aqui algo muito bom, onde o apóstolo Paulo fala, né, acerca de, quando ele menciona, né, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, né? Nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, quem faz a obra é Deus. Só que eu e você somos instrumento dele. Deus não precisa de mim nem de você, mas ele conta comigo e conta com você, né?
no 3 vai dizer assim, viva, pregue e medite nas escrituras. Conselho fundamental que Deus dá para Josué, né? Quando Deus ele vai falar para Josué o seguinte, 3 pontos importantes que eu quero aqui trabalhar rapidamente com você. Seja fiel. Quando ele fala, ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica, né? Sem dela se desviar. Quando Deus fala para nós, não se desvie do livro dessa lei, medita nela de dia e noite, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Terceiro, prepara-te. Quando o Senhor ordena a Josué, medita no livro santo diurnamente, porque então farás prosperar o teu caminho, né? Segundo ponto, fala a respeito da lei, ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros, né? E preparasse, quando o Senhor ordena a Josué que meditar no livro diurnamente, porque então faria prosperar o caminho. Irmão, isso é muito importante. O nosso caminho ele vai prosperar. A nossa vida prospera mediante aquilo que nós observamos, principalmente a palavra de Deus. É ela quem vai nos dar direcionamento. É ela quem vai nos conduzir prudentemente no caminho, né? Maravilha, glória a Deus, né? O ponto 3, reconhecimento, compromisso, a promessa, né? O primeiro ponto, reconheça o seu chamado. Irmão, isso é muito importante, reconhecer aquilo que Deus ele chamou você. Quando Deus fala a Timóteo, fala assim, olha, ninguém despreze o dom que há em ti, ninguém despreze a tua mocidade, né? Então, reconhecimento do chamado. Não te mandei eu? Ou seja, eu não te dei uma ordem? Se Deus deu uma ordem, você precisa segui-la, né? Se Deus deu uma ordem, nós precisamos dar sequência àquilo que Deus ele nos determinou, né? Isso é muito importante. Dê o seu máximo, quando o Senhor fala para Josué, esforça-te, né? Esforça-te, ou seja, dê o melhor que você tem para Deus, né? Que coisa maravilhosa, dê o seu melhor para Deus. Essa expressão foi repetida 3 vezes no versículo 6, 7 e 9. Esforça-te, 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 né? Promessas. Irmão, quando Deus ele nos chama, ele sempre faz promessa nas nossas vidas. A maior promessa que Deus nos fez quando ele nos chamou é a promessa da vida eterna. Mas aqui vamos trabalhar aqui 3 promessas que Deus faz a Josué. Primeiro, prosperidade. Segundo, derrota dos inimigos. E terceiro, presença de Deus, né? Prosperidade, quando Deus ele fala para Josué, né? Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar 3. Prosperidade, pois o Senhor disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Ou seja, aonde Josué colocasse o pé, Deus tinha dado a Josué. Então, promessa. Quando Deus ele te chama, a promessa acompanha você. Letra B, derrota dos inimigos, né? Trazendo para o nosso dia de hoje, né? Nossos inimigos não é a pessoa que está do nosso lado. A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir, que a nossa luta não é contra a carne, ou seja, não é contra o nosso irmão, ou contra o nosso... Não é contra a nossa carne, nem sangue, mas contra os principados e potestades nas alturas celestiais. Ou seja, não é a luta minha e sua, não é contra o nosso irmão. Então, nosso inimigo não é o ser humano. Nosso inimigo, eles são potestade maligna, principados e potestade. E isso nós só venceremos com a armadura de Deus. Você faça essa gentileza de ler Efésios capítulo 6, versículo 10. Para vencer o nosso inimigo, né, que não é a carne nem sangue, só revestido da armadura de Deus, né? Então Deus só é promessa para Josué, derrota dos inimigos. Quando Deus ele vai falar assim, olha, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Deus faz olha, não vai ter ninguém que consiga segurar você. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo, né? E presença de Deus, isso é fundamental, isso é essencial, isso é tudo na vida de um cristão, na vida do ser humano. Sem a presença de Deus não dá. Quero chamar a sua atenção quando Moisés, o povo peca contra Deus lá no deserto. Agora Deus está dizendo para Moisés, Moisés, vou enviar um anjo.
Moisés intercede a Deus. Deus, sem a tua presença não dá. E Deus, ele escuta a intercessão de Moisés. Tá bom, Moisés, a minha presença vai contigo. Então Moisés não queria uma, Moisés queria a própria presença de Deus. Então a presença de Deus nas nossas vidas, ela é tudo. Na nossa vida tem que habitar o Espírito Santo de Deus. Quem é selado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem a presença de Deus na vida. Né? Então quando Deus diz, não te deixarei, nem te desampararei. Meu irmão, Deus, ele não me deixou, nem te deixou. O controle pode ter saído da sua mão, mas da mão de Deus não saiu. Cumpra o teu chamado fielmente, em nome de Jesus. Glória a Deus. A jornada é grande, a caminhada é longa, mas Deus, ele é com você. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração, esforce, tenha bom ânimo, se alegre, dê o máximo de você. O de Deus ele faz perfeitamente, não vai te deixar, não vai te desamparar, vai ser com você todos os dias. E isso ele fez a promessa quando Jesus ele vem à terra para resgatar a minha vida e a sua vida, nos libertar do pecado. Jesus falou assim, olha, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei vocês órfãos, enviarei o Consolador que estará com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então nós temos a presença do Espírito Santo com a nossa vida todos os dias. Então nós não estamos sozinhos. A presença de Deus está na nossa vida através do seu Espírito Santo. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa continuar abençoando, prosperando os vossos caminhos, e não se esqueça do seu chamado. Não se esqueça de que Deus ele tem um chamado na sua vida. E que você ele é importante, é uma ferramenta importante para Deus usar na sua obra, para a glória dele, para a honra dele, para o louvor dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Né? Nós somos canal, nós somos ferramenta, nós somos de barro. Mas Deus ele quer me usar e quer te usar. Que Deus em Cristo abençoe as vossas vidas em nome de Jesus.